Queridos irmãos aqui presentes em nossa catedral, quero saudar todos vocês que vieram participar presencialmente aqui, mas também os que nos acompanham pela Rádio 9 de Julho, pelas mídias sociais e também pela Rede Vida de televisão. Antes de eu comentar o sentido desta festa solene de hoje, eu gostaria de lembrar dois acontecimentos muito importantes. Primeiro, hoje nós damos início no Brasil à semana de oração pela unidade dos cristãos. Entre a festa da Ascensão e a solenidade de Pentecostes, está situada esta tradicional semana de oração. Talvez a situação que nós nos encontramos de separação, de divisão entre os cristãos, seja um dos maiores danos da nossa ação descomprometida com o Espírito Santo, portanto, com a vontade de Deus. Nós somos cristãos e ainda há passos muito longos para conseguirmos realizar esta vontade de Jesus, que sejamos um, como Ele e o Pai são um. Que esta semana em que a nossa oração se intensifica, nós possamos alcançar frutos concretos da nossa aproximação. Hoje também é Dia Mundial das Comunicações. E como de costume, o Papa Francisco, e como assim todos os outros papas, escrevem uma bela carta para esse dia. Eu gostaria de recomendar a todos que, chegando em casa, procurem na internet essa carta do Papa. Carta muito bonita para quem trabalha na comunicação. Ele dá umas dicas muito interessantes, mas de um modo geral, ele convida a todos os comunicadores, mas também a todos os batizados, a aprenderem a falar com o coração. Seria falar com ternura, falar sem ódio. Porque ele acredita que quando a gente fala com ternura, a gente consegue abrir até mesmo os corações mais resistentes. Para o Papa, esse seria um antídoto contra as polarizações que estão presentes no mundo e também na igreja. Vamos agradecer nesta Eucaristia por todos aqueles que se dedicam aos meios de comunicação, todos, e aqueles que pautam a sua missão no anúncio da verdade. Tendo dito isso, eu queria então com vocês agora meditar o sentido da festa de hoje. Nós estamos celebrando a volta de Jesus ao Pai, ou seja, a sua ascensão. Ascensão significa subida. Faz parte esse mistério do nosso credo, que nós proclamamos. Daqui a pouco vamos repetir no credo, que Jesus subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar vivos e mortos. É interessante a gente perceber que subir é um desejo muito legítimo do ser humano. Se a gente pergunta às pessoas, todas elas dirão que um desejo que elas têm é subir na vida, crescer. Do ponto de vista humano, essa é uma aspiração muito legítima. Quem é que quer ficar para baixo? Todos desejamos subir na vida. É claro, e nós sabemos que alguns sobem na vida às custas de competição, às custas dos outros, infelizmente até dos mais pobres. Mas se a gente olhar para a vida de Jesus, nós vamos ver que a vida dele foi uma constante subida para o Pai. No final da sua vida terrena, ele, ressuscitado, sobe definitivamente para o Pai. Ora, se Jesus subiu, é porque em algum momento ele desceu. Sim, nós celebramos no Natal
o mistério da descida do Filho de Deus, o seu abaixamento. Ele deixa a sua morada e vem até nós. E vem como nós o vimos vir lá no Natal. Pobre, no meio dos pobres, numa manjedoura. Começou sua atividade pública lá na Galileia, no ambiente mais pobre e simples. Mergulhou até o fundo da nossa condição humana. Jesus foi até o túmulo, até a morte. Experimentou tudo que a condição humana pode experimentar. E foi ali, a partir da morte, que o Pai o tira da morte e o ressuscita no poder do Espírito. Pois bem, a ascensão que nós estamos hoje celebrando faz parte desse movimento de passagem. Vejam, de Páscoa. Páscoa de Jesus é a sua passagem por esse mundo de volta ao Pai. E para onde ele subiu? Se a gente lê os textos de hoje, fala que Jesus subiu aos céus. Céu aqui não é tanto um lugar geográfico. Aqui significa subir aos céus, é o mesmo que dizer subiu para uma vida superior, para uma plenitude que não é mais uma vida como a deste mundo. Ele agora está totalmente imerso no mundo de Deus. De onde Jesus veio, o Filho de Deus, ele agora se encontra de volta. E é justamente sobre esse aspecto que o Evangelho fala e os Atos dos Apóstolos, de que quando Jesus subiu, uma nuvem o cobriu. Interessante esse detalhe. A nuvem que cobre Jesus é, na verdade, um símbolo do Espírito Santo. É esse Espírito que, naquele momento, está divinizando a humanidade de Cristo. Isso contém uma mensagem que nos enche de esperança, pois Cristo, sendo Ele verdadeiramente homem, Ele está entrando no céu, entrando na vida divina com a nossa humanidade. Essa será então, meus irmãos, a nossa sorte, o nosso futuro. No início da missa, nós fizemos a oração que dizia: ó Deus, a ascensão do vosso Filho já é a nossa vitória. Ou seja, também nós um dia seremos assuntos ao céu, como foi a Virgem Maria, cuja festa celebraremos em agosto. Ela, criatura humana como nós, assunta ao céu. Outra coisa que eu acredito que seja interessante de meditarmos nessa festa de hoje, quando nós celebramos a subida de Jesus e a sua entrada na glória de Deus, nós não estamos celebrando uma despedida propriamente. Sim, há uma despedida da maneira e da forma como Jesus estava e como ele apareceu aos seus discípulos. Mas, na verdade, nós estamos celebrando o fato de que Jesus, subindo aos céus, estará presente em nosso meio de uma maneira diferente. Ele garantiu no Evangelho, vocês ouviram, a última palavra de Jesus foi: e eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Então, há uma nova forma de presença. O prefácio da missa, que logo vamos proclamar, diz: ele subiu aos céus não para afastar-se de nossa humildade, mas para nos dar a certeza de que nos conduzirá à glória da imortalidade. Daqui a pouco, no prefácio da missa, nós vamos proclamar isso. Pois bem, Cristo continua presente. Como? Na forma como ele apareceu aos apóstolos? Não. Na forma como ele apareceu a Tomé? Não. Na forma como os discípulos o viram subir? Não. Onde ele está presente? Ele mesmo disse:
tomai e comei, isto é o meu corpo, tomai e bebei, isto é o meu sangue. Jesus está presente nos sacramentos, está presente na sua palavra, está presente aqui no meio de nós. Quantas e quantas vezes durante a missa nós repetimos, Ele está no meio de nós. Ele continua presente nos sacramentos, na igreja, que é o seu corpo, cujo corpo Ele é cabeça. Ele está presente nos pobres. Toda vez que vocês fizeram isso a um dos pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. Então, não nos falta a presença de Cristo. E para nós, que temos então esta presença sacramental dele, o que nos resta? Resta-nos a tarefa de continuar a fazer aquilo que Jesus, uma vez, ele começou a fazer. Vejam, quando Jesus sobe para o céu, ele olha para os discípulos e ele dá uma ordem. Ide agora por todo o mundo, pregai o Evangelho, batizai, fazei com que eles se tornem meus discípulos. Jesus diz isso, dá uma ordem aos que estavam vendo ele subir. Portanto, Jesus continua presente no mundo através da nossa colaboração. Ele está invisível, mas ao mesmo tempo se torna visível em nossas mãos, por meio dos nossos olhos, pelo nosso caminhar, pelo nosso fazer, pelo nosso agir. Bom, vocês imaginem que como nós somos pobres, né, para receber tamanha missão. E aqui temos um problema, porque Jesus está invisível na presença do seu Espírito em nós, mas nós estamos visíveis. E por isso corremos o risco, de vez em quando, de colocar Ele em segundo plano, achando que aquilo que nós estamos fazendo é para a glória nossa e não para a glória dele. Vejam quantas e quantas vezes a gente se equivoca na nossa missão. Ele nos disse, façam com que todos se tornem discípulos meus. Tantos e tantos de nós deixamos-nos levar pela vaidade e reduzimos as pessoas a nossos discípulos e não discípulos de Cristo. Esse é um perigo muito sério que nós, agentes de evangelização, corremos o risco. A pessoa vai para a missa por causa do padre tal, segue o padre tal. Bom, por um lado é bonito isso, por outro lado é perigoso. O que um padre tem que fazer, o que um bispo, o papa, ou qualquer um, ou um agente, um catequista, é apontar para Jesus. É a Ele que nós seguimos. É dele que nós nos tornamos discípulos, e não meu ou de qualquer outro servidor. Ele nos lembrou, façam-se servos de todos. Quantas vezes e com tanta frequência nós nos fazemos donos dos outros e não servos. Manipulamos suas consciências, impomos cargas pesadas nas costas do santo povo de Deus. Quando Jesus, na verdade, disse, façam-se servos. Uma vez ele disse, e nós ouvimos do Evangelho, ide pregai a todos o meu Evangelho. O meu Evangelho. Nós, porém, levianos como somos, preferimos anunciar às vezes não o Evangelho de Jesus, mas o nosso, as nossas verdades, a nossa teologia, a nossa ideologia, de forma que em vez de evangelizar, nós acabamos colonizando as pessoas, em vez de libertá-las, nós acabamos escravizando. Ele também nos pediu, façam-se pequeninos, e nós, porém, continuamos a brincar de bancar os grandes, os importantes, os insubstituíveis, e esquecemos que somente Ele é insubstituível. Ele, por fim, nos ensinou, amem-se uns aos outros. Nós, porém,
egoístas incorrigíveis como somos, almejamos muito mais ser amados do que amar. Desejamos muito mais ser servidos do que servir. Desejamos mais receber do que nos doar. Vejam, é a nossa pobreza. Nós temos que agir como Ele, mas Ele conta também, Ele sabe que somos frágeis. Mas nós teimamos em querer acertar, e por isso estamos aqui, para mais e cada vez mais unidos a Ele, que é Jesus, nós possamos na vida dar testemunho dEle. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é bom lembrar que com a ascensão, Jesus não nos deixou donos da situação. Por isso, continuemos a servir com todo amor. Façamos o possível para nos tornarmos transparentes, de tal modo que Ele, Cristo, o Espírito dele que habita em nós, possa tornar-se visível através de nossas pessoas e de nossos atos. Que o Senhor nos dê essa graça e nos acompanhe como Ele prometeu até o fim dos tempos. Amém. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando conosco. Ligue 0 Operadora 11 4200 8080.